Amém, queridos? Mais uma vez, graça, paz da parte de Deus e também de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos com alegria abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João. João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6, que diz: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhes: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu entre os discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam fartos, saciados, disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Feche os olhos. Pai bendito e amado, lemos a tua palavra e agora, Senhor, estamos em plena dependência, sim, ao sabor do teu querer, do teu poder, do teu Espírito. Que o Senhor venha ilustrar esta mensagem, revelar aos nossos corações, para que possamos conhecê-lo um pouco mais, e assim sendo, ó Deus, temer mais ainda a Ti, ao Teu nome. Que nada, Senhor, nos tire desse lugar, nos roube ou atrapalhe. Te pedimos por amor de Jesus. Amém. Coloquei o título de Por que procuramos Jesus. Nós sabemos pelas Escrituras que Jesus tornou-se uma figura bastante conhecida, amada e procurada com veemência por multidões, como acabamos de ler, mas também odiada por uma parcela muito grande, mas esta parcela grande eram de autoridades, eram de pessoas que tinham poder e domínio sobre as instituições desta terra. E lá em Israel, a instituição maior sempre foi a religião. O sumo sacerdote sempre foi a figura, até os dias de hoje, bastante respeitada naquela terra, naquele lugar. Eles tinham uma festa tradicional, onde eles lembravam
porque a história da Páscoa, começada ali no Egito, está registrada no capítulo 12 do Gênesis. Ela foi instituída por Deus, ordenada por Ele, para que pudesse guardar, a história da libertação, assim como Jesus ordenou que nós também celebrássemos, a Páscoa, que não é mais a Páscoa do Cordeiro, natural, que morria todo ano ali no templo e também nos tabernáculos, nas sinagogas, mas ele, a figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele ordenou e disse que nós fizéssemos isto em memória dele. Assim como a Páscoa era em memória ao Deus Todo-Poderoso, que arrancou o seu povo das garras de ferro daquele poder chamado Faraó, que naquele tempo era uma instituição que se julgava inclusive divina, era um Deus que tinha poder não só sobre o Egito, mas também sobre as demais outras nações, como nos dias de hoje, nações poderosas da Europa e também dos Estados Unidos exercem um poder enorme sobre as nações menores, inclusive o nosso país, o Brasil, que é enorme em extensão, mas é menor em todas as outras áreas, principalmente a área econômica e financeira. Mas esta Páscoa estava chegando e Jesus aproveitava, como Ele quer que nós aproveitemos também, os dias célebres, folclóricos, os dias de eventos na terra. Deus quer, eu fico até surpreso, porque algumas até igrejas evangélicas, elas discriminam, recriminam e lutam contra a festa como o próprio Natal. Jesus nunca questionou a Páscoa, Jesus questionava a maneira pela qual eles a celebravam, Então Jesus dizia que eles traziam o sacrifício, mas não amavam o seu irmão. E ele mesmo explicava no seu grande sermão que quando viesse fazer o seu sacrifício, lembrando-se que tem alguma coisa, ou o irmão tem alguma coisa contra ele, deve esta pessoa primeiro, antes de sacrificar a Páscoa, ir reconciliar com o seu irmão. Então Jesus batia de frente com a instituição chamada igreja, religião, porque de nada adianta você ter uma fé, de nada adianta você pertencer a uma organização, a uma religião, se a convicção maior, que é a salvação, ela não faz parte da sua existência. Você tem dúvida, e hoje nós podemos afirmar com certeza, podemos afirmar sem sombra de dúvida, uma gama muito grande dos frequentadores de igrejas, eles não têm sequer desejo no coração, não tem sequer vontade de que Jesus apareça hoje, que Ele volte agora. E aquele ora vem Senhor Jesus, do capítulo 22 de Apocalipse, ele não quer refletir sobre ele, mas aqueles que são de Deus e estão preparados, e por isso eles apaixonaram-se por Jesus, eles querem, como a jovenzinha apaixonada pelo seu noivo, ela quer ir para onde? Para as bodas, ela quer ir para a cerimônia do casamento. Por quê? Porque o coração dela impele, incita ela a isso, e ela deseja estar com o seu amado. Basta nós lermos ali o Cantares de Salomão, nós vamos ver ali o tipo
que representa ali a Sunamita, e também o Salomão, do que é Jesus e a igreja. Ali o Salomão representa o noivo, Jesus Cristo, e a Sunamita representa eu e você, que precisamos estar de fato totalmente envolto nesse desejo, que é o que? O matrimônio, chamado nas Escrituras de as bodas do Cordeiro. E qual não será o triunfo da igreja? Que ela, evidentemente, enquanto isso não se dá, ela está preocupada, apreensiva, e às vezes, muitas vezes, e isso deve estar no meu e no seu coração, embora existam correntes teológicas aí que não aceitam isso, deve estar no seu coração a preocupação de você, viu, Fábio, não ficar como o quê? Como as virgens loucas, lá no Mateus, no capítulo 25. Você veja bem que as virgens loucas, lá no Mateus capítulo 25, elas não entraram, mas elas também faziam parte desse cast, né? Das 10 virgens, quer dizer, representando toda a igreja como um todo. Mas Jesus aqui, ele está antes desta festa, praticamente sabendo ele que viriam. Por quê? Porque ele já tornara-se uma figura conhecida. E por que Jesus tornou-se conhecido? Bom, o capítulo 4 de Mateus mostra, revela, porque ali está escrito: ensinava com autoridade. E depois termina o versículo assim, lá no Mateus 4: e não como os escribas, como os fariseus, como os sacerdotes. Era justamente esta autoridade. E a autoridade aqui não eram os sinais, que ele também o fazia, mas o que? A palavra de Jesus, que, como diz lá o escritor de Hebreus, né, era o que? Penetrante. Hebreus 4,12 diz o que? Diz que a palavra de Jesus, a palavra do Senhor, é mais aguçada, mais afiada, mais penetrante que uma espada de 2 cortes, de 2 gumes, e vai até a divisão da alma e do espírito. Então, quando eu fico aqui, sempre revelando a vocês, falando a vocês, de como não seria, como não era prazeroso estar em uma das reuniões que Jesus, ele ministrava, como ele o fazia, até porque ele, que é o Criador, ele sabia a composição, como ele sabe qual é a nossa composição, ele sabe das nossas estruturas, porque foi ele que inventou, foi ele que pensou, foi ele que projetou, foi ele que nos criou. E só quem é o Criador sabe o que é e como é a sua criatura. Então veja bem, Jesus, ele sabe tudo de mim e sabe tudo de você. E ele sabe o que? As suas ansiedades, medos, preocupações e cuidados. Jesus sabe do quanto que você, né? Às vezes você não confessa, às vezes você dissimula, simula, mas quando você está no seu quarto, no seu travesseiro, quando você está na sua cama e vem aquelas memórias que arranca de você as lágrimas, né? Que faz você sofrer e muitas das vezes agonizar, Jesus está vendo tudo isso. Por isso que ele, certa feita, aqui mesmo no João, no livro que nós estamos, o evangelho que nós estamos nos servindo no dia de hoje, no capítulo 4, ele para tratar, né, das ânsias de uma mulher, chamada aqui na Bíblia, a mulher de Samaria. Ele trata dela com o quê? Com a habilidade de quem de fato conhece. Tanto é que ele incita ela dizendo: se tu souberas quem é que te pede de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Jesus está provocando aquela mulher
para ela não fugir do diálogo, não se afastar dele, porque as pessoas, presta atenção você que vai me ouvir, as pessoas que estão agonizando na vida, se ela se afastar de Jesus, Jesus não permitiu, Jesus fez questão, segurou com sua palavra aquela mulher que estava agonizando na sua vida, fazendo bobagem, trocando de homens, de maridos, buscando parceiros. Como está essa nossa sociedade? Olha, a sociedade contemporânea, ela, sem dúvida alguma, ela moralmente, ela é a que mais se sobressai em todos os tempos da história da humanidade. Sempre houve as perversidades no mundo, mas esta sociedade que está aí, ela marca nesse quesito, mas marca mesmo. Por quê? Porque elas têm o mesmo espírito daquela mulher, a mulher samaritana, e por isso agoniza na vida. Você não precisa ir longe. No meu tempo ainda de moço, de jovenzinho, de menino, nós precisamos ir longe para achar uma mulher airada, para achar uma pessoa moralmente desconstruída. Mas hoje não, hoje nós temos ao lado, nós temos na nossa rua, nós temos na nossa vizinhança e às vezes até na nossa própria casa, não sei se é o seu caso. Pessoas que estão desvirtuadas com o Espírito, mas Jesus está querendo tratar. Você não viu que Jesus provocou Filipe dizendo: onde nós vamos encontrar pão? E o mesmo texto, o autor aqui, o João, diz assim: porque ele sabia qual era o seu próximo passo. Você não sabe o que vai acontecer daqui um segundo na sua vida. Mas Jesus sabe o que vai acontecer nos anos subsequentes do seu viver. E mais ainda, Ele quer alimentar você agora, porque Ele sabe que se você chegar lá sem esta comida, sem esse alimento, sem a sua palavra, sem aquilo que nada, não existe uma instituição na terra que possa te oferecer a não ser Ele, então você não vai vingar. Você vai perecer no meio do caminho. E evidentemente Ele que é o autor, é o que projetou você, é o que sonhou, Ele que te criou, Ele não quer ver a sua obra-prima, porque eu e você somos a obra-prima da criação. Viu? Deus tem um cuidado enorme com cada um de nós, até porque provou, enviando o seu único Filho, Jesus Cristo. Isso daí, o mundo não pôde de maneira, embora tentou, ele não pôde esconder as verdades de Jesus que veio a este mundo, para quê? Para morrer no meu e no seu lugar. Veja bem que o próprio texto aqui do capítulo 5, eles diz a palavra de Deus aqui, que eles queriam fazer Jesus morrer. Veja bem o que diz o verso de número 18. Por isso, pois, os judeus os procurava para matá-lo. O capítulo 5, 18, diz isso. Procuravam para matar, porque Jesus fazia isso, e ele não tinha dia. No caso aqui, é até o dia do sábado, aquele dia tradicional, sabe? Aquele dia que você não quer que ninguém viole. Por quê? Porque faz parte da instituição que você pertence à igreja, é o pastor, é a obra que você criou, é a doutrina que você inventou, uma série de coisas. Então você não quer que ninguém venha transigir sobre ela. Jesus não. Jesus estava afim do quê? Da obra que Ele tinha criado, que é eu e você. Ele veio buscar e salvar o perdido. E por isso então Ele precisava não só alimentar a alma, porque se tem uma coisa que o Evangelho é completo. O Evangelho é pleno, viu? Ele não é algo fracionado, dividido, esfacelado. O Evangelho de Cristo é completo. Tanto é que Paulo, lá no capítulo 8 de Romanos, no verso
de número 31 e 32, diz: aquele que nem ao seu próprio filho poupou, não nos daria também todas as outras coisas? Está escrito lá. Quando eu vejo um crente que não tem nada, que ele está aí se arrastando, eu fico com pena dele. E ele bate firme, defende o pastor, a igreja, a organização, mas ele está se arrastando em todas as áreas da vida. Quando o evangelho, ele é o evangelho de plenitude. Por isso, às vezes, eu falava na rádio e vou falar de novo: se isto que você está frequentando aí, que às vezes chamam de igreja, não está te oferecendo isso, larga isso. Vai procurar o Deus da Bíblia, esse daqui, ó, porque ele tem plenitude para você, viu? Não é só palavra, não. Ele tem o que? Ele tem o pão de cada dia. E ele não quer saber o preço. Veja bem que o Felipe, como muitas pessoas que só conhecem números, fala 200 dinheiro, quer dizer, mais quase um ano de trabalho não seria suficiente para alimentar aquelas 5 mil pessoas, fora as mulheres e as crianças. 5 mil homens estavam ali, viu? E eles todos foram alimentados, sobrando, porque com Deus tem fartura, tem abundância, tem sobejo. Agora, eu converso com alguns aí, entendeu? Eles não conseguem pagar as contas que são necessárias, como água e luz, telefone e mais outras coisas, impostos, esse negócio todo. Então, fica difícil, porque o Deus da Bíblia, se você fazer parte desta multidão, dessas que estão ouvindo a sua fala, a sua palavra, a sua doutrina, viu? E dizendo: nós estamos aqui por quê? Porque ele fala com autoridade. Ele não fala como os pastores que estão por aí, viu? Ele não fala como o sacerdote, ele não fala como os homens, ele fala o quê? Como Deus Todo-Poderoso que é. Por isso que ele não quis honra, aqui no capítulo 5 que nós lemos, no verso 18, ele se retira. Por quê? Porque além de querer matá-los, queriam fazer ele rei, né? Querendo dar glória para ele nesta terra. A glória que Jesus, ele buscava, chama-se a glória do unigênito do Pai. A glória que você deve procurar é essa. E quando você a acha, então você encontrou realmente o plano, o projeto de Deus para a felicidade do homem desta terra. Fiquemos em pé e oremos. Bendito Deus, Pai Todo-Poderoso. Mais uma vez eu quero te adorar, porque nos enche a alma, o coração da fé e da esperança, sabendo, ó Deus, que aqueles que te amam, que te buscam, eles não perecerão no meio do caminho, não correrão as mínguas, porque eles têm o teu cuidado. Obrigado, Senhor, por esta noite, por esse encontro e por esta reunião. Agora despede-nos em paz e leva-nos guardado nas tuas mãos de poder. Eu te peço por amor de Jesus. Amém e amém, Jesus.